Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal CLT Investidor. Eu me chamo Alexandre Pisani, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para ser notificado dos ensinamentos e do que a gente tem feito no nosso canal. Nosso canal, o objetivo dele é mostrar o crescimento, a evolução da carteira que nós colocamos aqui no canal CLT Investidor. E é um prazer ter vocês aqui conosco. Nós vamos hoje falar sobre fundos imobiliários, né? Vamos tratar de uma forma mais objetiva e simples, resumida, para nossa compreensão, por que devemos investir em fundos imobiliários, como funciona, se vale a pena. Nós vamos aqui aprendermos todos junto. Fundos imobiliários é uma cesta, né, de um fundo, de um gestor, aonde ele, por exemplo, de tijolo, coloca vários ali prédios, tanto shopping como logístico, vários prédios. Ali eles alugam e nós, como cotistas, nós vamos receber uma parte daquele aluguel também, né? E fundo de papel são os CRIs também, né? Que a gente recebe também, como eles vão receber os juros, nós também somos repassados para nós também esses valores também para os cotistas. Bom, de uma forma simples aqui, nós vamos aqui preparar um banner para que a gente possa acompanhar aqui tudo junto, ok? Vamos para a tela aqui. Primeiro ponto, o que é um fundo de tijolo? Fundo de tijolo, eles são aqueles que possuem imóveis físicos. Por exemplo, shopping, galpão logístico, prédios comerciais, hospitais, agências bancárias. A principal fonte aqui de renda desses fundos é aluguel que pagam, né, pelos inquilinos. E quais são as vantagens? Nós recebemos rendas mensais, há uma possibilidade da valorização das cotas devido à inflação, né, ele acompanha a inflação, porque são prédios comerciais, né, tanto de shopping como em outras áreas. E também nós temos a participação em grandes empreendimentos com pouco dinheiro, né? Nós não temos condição de comprar um shopping, por exemplo, mas nós podemos comprar as cotas desse shopping e receber o aluguel de tudo ali que está ligado ao shopping. As lojas alugadas, o estacionamento, aquelas galerias que colocam no corredor do shopping também, tudo paga aluguel e vem para o bolso do cotista. Quanto mais cota, mais aluguéis você vai ser ali também vai receber. O que nós vamos ver no fundo de tijolo, o que nós temos que prestar atenção é a vacância, né? Por exemplo, um shopping tem várias lojas e a vacância vai mostrar se está todas as lojas alugadas ou não. Então, há uma porcentagem ali relevante, né? Que nós analisamos que pode ser ali vagos que não vai afetar no fundo, né? Então, vacância de 3, 4, 5% são vacâncias baixas do fundo de tijolo. Bom, fundo de tijolo resumido então são ali imóveis físicos que alugam aqueles móveis, né? Tanto barracões como da Amazon, da Shopee, por exemplo, são barracões que são alugados e ali nós recebemos aluguéis quando a gente compra a cota dessas ações, desses fundos, né? E também, tanto os fundos de tijolo, tudo é bom você diversificar, né? Comprar alguns tipos de fundos de tijolo ligados a várias áreas, para não colocar somente em um fundo. Esse fundo de papel, conhecido como certificado de recebíveis imobiliários, os fundos de papel, é, eles não compram móveis, não é físico, né? Eles investem em títulos de mercado imobiliário, principalmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E esses fundos ganham dinheiro através dos juros, né? Eles emprestam, né? E aí aqueles que pegam dinheiro pagam juros, aí ele repassa para os cotistas até 95% de todo o faturamento que entra para a cota no administrador, eles passam para os cotistas 95%, né? Dividido em todos os cotistas. A vantagem dele, dos fundos de papel, é rendimento frequente, né? Eles têm, por suas características, pagar mais do que os fundos de tijolo, né? O único peso é que eles não valorizam, né? Então, geralmente, se o fundo vai pagar, por exemplo, 10 centavos, é sempre geralmente 10 centavos, porque eles não valorizam como o fundo de tijolo. É a proteção contra a inflação em muitos casos, né? E a boa diversificação. Então,
O problema é quando, por exemplo, na variação da taxa de juros, isso pode afetar o mercado de fundos de papel, né? E um risco aqui que nós colocamos aqui são esses aqui, né? A inadimplência dos emissores e a oscilação das taxas de juros. Esse é o maior risco do fundos imobiliário, mas uma boa gestora, né? Que existe várias gestoras muito boas, conceituadas já, que fazem ali bilhões e bilhões ali, né, de gestão de um fundo de tipo de papel. Então essas gestoras aí são boas, né? Existem muitas no mercado. Então existem alguns riscos, mas todos os riscos bem administrados por essas gestoras aí. Dois tipos de fundos que nós vamos ver é o híbrido e o fundo de fundos, que é o FOFs, né? Os fundos híbridos, eles são misturado, tanto físico como papel, então eles são bem diversificados, né? Eles misturam diferentes estratégias, pode investir tanto no físico como em títulos imobiliários. Isso vai proporcionar maior diversificação, né? E talvez o mercado está meio puxando mais para fundos físicos, mais para fundos imobiliários, mais para fundos de papel. Então, como ele é misturado, então ele acaba sendo mais relevante, assim, eu acho que acaba sendo vantajoso você ter fundos híbridos na sua carteira de mensais, né? E os fundos de fundos, o FOFs, eles são um fundo que a gente já acaba não gostando muito, não investe, às vezes temos na carteira, mas eles pegam outros fundos de tijolo ou de papel, né? E aí eles tem um fundo que eles colocam esses fundos, né? Então eles já são uma gestão, eles pegam outras gestoras e colocam no fundo deles. Por isso que são FOFs, né? Fundos de fundos. Agora, outro ponto importante, os principais benefícios dos fundos imobiliários, né? Um dos maiores atrativos aqui que nós vemos do fundos imobiliários é a renda passiva, mensalmente, todo mês entrando sua renda, ela ela não sofre variação, geralmente não sofre variações bruscas, né, no mensal. Pode sofrer algumas variações nas cotas, mas é, os dividendos que vai pagando, os aluguéis que vai pagando, ele sempre é igual, né? É difícil mudar muito. Os outros benefícios que nós vemos aqui nos fundos são: você pode comprar com pouco dinheiro, você tem várias diversificação no mercado, tanto comércios como FIIs de papel, então vários tipos, né? Com pouco dinheiro você consegue, com R$ 10, R$ 8, você consegue comprar um fundo. E esse fundo gera 10 centavos, 8 centavos, e quanto mais fundo, mais vai gerando na sua carteira. Facilidade de comprar e vender, né? Eles têm um valor muito alto, né? Comercializado entre os fundos, né? Então você consegue comprar e vender, não é igual um móvel físico, por exemplo, você tem uma casa e você quer vender, você não vai vender de um dia para o outro, isso aí demora 6 meses a um ano para você conseguir vender. Agora no fundo não, você vendeu ou comprou é na hora, você já recebe. São rendimentos mensais para pessoas físicas e dentro das regras da legislação costumam ser isentos de imposto de renda. Isso é uma vantagem que os fundos têm, que eles não pagamos imposto de renda dos proventos que entram na nossa carteira, né? A não ser se você vender esse fundo, aí você vai pagar uma taxa, mas a importância aqui do longo prazo, né? Uma das maiores vantagens aqui dos FIIs é o poder dos reinvestimentos. Então você recebe cotas, você vai juntando e você vai comprando mais cotas, mais fundos imobiliários, né? Isso vai gerando já uma bola de neve futuramente para você receber. E quando chega no valor que você acha que já é o suficiente, você já talvez não vai reinvestir tanto, mas você vai pegar aquele dinheiro e vai pagar as suas contas, pagar passeios, né? Porque todo mês vai gerando, conhecido como renda passiva. E com o passar dos anos, aqui que nós deixamos aqui nesse gráfico, crescimento do capital, né? Você vai investindo, a diversificação continua, né, no portfólio, a gestão focada em valor de longo prazo, isso é importante, a oportunidade de reinvestir em ciclos, né, de mercado, então na baixa você compra, na alta você vai outros fundos que estão descontados e você vai e compra também. Nesse banner, fundos imobiliários são uma excelente alternativa para quem deseja investir no setor imobiliário, sem precisar comprar um imóvel físico, né? O imóvel inteiro, né? Tanto de tijolo como de papel, os híbridos, fundos. Eles possuem as suas características, suas qualidades, vantagens e também os seus riscos, né?
porque é uma renda variável, então toda renda variável tem o seu risco, mas como a gente sempre diz aqui no canal, O maior risco é você não fazer nada, né? Você não investir em nada. Ou gastar todo o dinheiro ou colocar somente numa poupança que não vai gerar um benefício para você no futuro, porque os juros que entra ali é muito pouco. Principais recomendações: estudar um fundo antes de você investir, sempre diversificar, né, entre essas classes de fundo que nós já mencionamos. Pensar sempre ao longo prazo, né? Você chega numa quantidade de valor que você quer, R$ 1.000, 5.000, 10.000 de fundos, receber todo mês, R$ 500, R$ 300, aí vai de cada um. E aí você chega nessa meta e você vai receber todo mês esse valor. Vale a pena, né? E sempre manter a consistência, isso é fundamental, né? Todo mês você investindo e reinvestindo ali os seus proventos que vai entrar, né, dos seus fundos, né? O que eu deixei marcado aqui, nós temos que lembrar sempre que no mundo dos investimentos não é a velocidade que faz a diferença, mas a consistência. Consistência, ela é o principal. Então, essa foi uma pequena aula que nós demos sobre fundos imobiliários. Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha para mais vídeos. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.